Ô bem, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje à noite, né? 5/2/2023, também na virada madrugada do dia 5/12 pro dia 6/12 de 2023. Bucks e Knicks, depois Lakers e Suns, jogos muito interessantes em Season Tournament. Perdeu, tá fora. Esses jogos podem ter uma carga emocional muito grande dentro das partidas, mas ainda assim, apesar de surpresas, eles podem nos proporcionar boas oportunidades para sermos lucrativos. É claro, esses calendários com jogos mais curtos, a gente acaba tendo menos opções para trabalhar. Principalmente nesses jogos em que as equipes estão ali por merecimento, classificação, fica mais difícil porque são dois times de bom nível e com menos pontos fracos para a gente explorar. Mas ainda assim, trouxemos as melhores opções aqui para vocês, com base em números e estatísticas para a gente ser lucrativo, beleza? Mas antes da gente começar a nossa análise, meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para pegar as melhores odds, as melhores oportunidades. Também o nosso grupo VIP aqui do lado, amanhã é o prazo final para vocês participarem especialmente ali do nosso plano vitalício, vai ficar até o final dessa temporada e pegar o início da temporada 24/25 com muito material exclusivo, tips extras exclusivas para vocês também, com odds superiores, como por exemplo ontem fomos no over em pontos do Jason Tatum, e infelizmente o Boston Celtics no geral decepcionou em relação à sua eficiência, ficamos por 2 pontos ali do over totais, mas conseguimos, apesar da decepção do Zion Williamson ontem contra o Sacramento Kings, mas conseguimos ali o over em pontos também aqui no YouTube, beleza? Ontem tivemos muito volume, arremesso, velocidade no jogo do Celtics, mas faltou um pouquinho de eficiência, pelo menos 2 pontinhos, mas hoje vamos fazer esse ajuste fino, acreditar que a sorte está a nosso favor e também que as estatísticas também não vão mentir. A médio e longo prazo você sempre será lucrativo. E lá no nosso grupo VIP ensinamos vocês a poder melhorar suas tips, seus estudos, análises, para quem sabe vocês viverem de apostas em NBA como a gente faz aqui no Sexta de Trade. Beleza? Bom, Milwaukee Bucks e New York Knicks, apesar de jogar fora de casa, a gente acredita que muito provavelmente um over ali, né, do New York Knicks, mas eu acho que dá para trabalhar com over em pontos totais também. A gente vai dar 2 sugestões aqui para vocês, acima de 108,5 pontos do New York Knicks, ou então vocês trabalharem ali com over em pontos totais acima de 221,5. Prestem atenção nessa linha porque ela está subindo no decorrer do dia. Bom, por que a gente acha que isso faz sentido? Primeiramente, a gente está falando de um Bucks, que é o terceiro melhor ataque da NBA nos últimos 10 jogos, e de New York Knicks, que também é um ataque de top 10. Então, só da gente ter 2 ataques ali de altíssimo nível para poder estar trabalhando a favor, já é o primeiro passo para a gente avaliar um jogo over. E agora vamos olhar aqui a defesa das franquias. O New York Knicks saiu do top 10 nesses últimos 10 jogos, tiveram uma leve piora nesse quesito, enquanto que o Milwaukee Bucks foi terrível nos jogos mais recentes. Eles até saíram das 10 piores defesas da NBA, subindo aqui para a 13ª. Só que se a gente for olhar na temporada, em geral, a defesa do Milwaukee Bucks não inspira tanta confiança, é uma das 10 piores da NBA. Se nós formos olhar aqui nos últimos 9 jogos, o New York Knicks pontuou muito bem, uma média de 113,7 pontos por jogo, superando aqueles 108,5 pontos que a gente citou em 7 dessas 9 partidas. Eles até se defenderam bem, só que eles enfrentaram muitos adversários ali que ou jogam no ritmo lento, ou tem poucos pontos por jogo, ou então não são tão eficientes, como o Detroit, o Charlotte, o Toronto, o Miami, o Charlotte mais uma vez e o Wizards também, que é um time que costuma pontuar em alta quantidade, mas repito, não tem tanta eficiência. Então talvez esse calendário engane um pouco esses números do over total que pode ser ultrapassado hoje. Quando a gente fala de Milwaukee Bucks, nos últimos 8 jogos, somando ali pontos que eles fizeram mais sofreram, a gente teve uma média de mais de 246 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse acima de 221,5 pontos bateu nos últimos 3 jogos consecutivos e também bateu no 7 dos últimos 8 jogos que o Milwaukee Bucks fez, ficando abaixo somente contra o Portland Trail Blazers, que é um dos piores ataques da NBA, nesse momento o pior ataque por 100 posses de bola. Outro jogador que a gente também pode ficar de olho é o Jalen Brunson. Nos últimos 2 jogos contra o Milwaukee Bucks ele fez 44,5 pontos de média, marcando 44 e 45 nos últimos 2 encontros, sendo que um deles aconteceu nessa temporada, ele completou para 45 pontos. Isso daqui não é coincidência, o Jalen Brunson é um dos principais pontuadores de pick and roll da liga nesse momento. Não à toa, o New York Knicks é o 4º time que mais faz pontos dessa forma em toda a NBA. E hoje a gente pode tirar proveito disso para ter a pontuação do New York Knicks elevada ou a pontuação total, já que o Milwaukee Bucks é o 3º time que mais sofre pontos na NBA para esse tipo de jogada. Então isso potencializa e aumenta as nossas chances
desse acima D. O Milwaukee Bucks também é um dos 10 times com pior percentual na hora de defender esse tipo de jogada, e se a gente for observar aqui a defesa versus posição, a gente tá falando de um Bucks que é o 6º time que mais sofre pontos para point guard, jogadores da posição do Jalen Brunson em toda a NBA. Outras coisas que a gente também pode observar é que o New York Knicks sempre figura entre os principais times na hora de ceder bolas de 3 para jogadores do backcourt. Então, se a gente for olhar aqui para shooting guard, a posição do Chris Middleton, podemos observar que a equipe do New York Knicks é o 4º time que mais cede bolas de 3 para jogadores dessa posição. Sem contar que eles também são o 2º time que mais cede bolas de 3 para centers em toda a NBA, posição do Brook Lopes. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente sabe que o Damian Lillard e o Giannis Antetokounmpo jogando em casa vão frequentar ali a casa dos 20 e poucos pontos, mas é muito importante que o 2º e 3º principal pontuador ou talento desse Milwaukee Bucks também tenha condições de pontuar dentro daquilo que eles têm como função dentro da equipe. O Brook Lopes, ofensivamente, ele fica ali para espaçar a quadra, então é muito interessante a gente saber que ele, que tem um bom arremesso de 3, é o jogador que joga na posição onde os Knicks é o 2º que mais sofre pontos. E quando a gente fala de Chris Middleton também, o 3º melhor jogador dessa franquia, a gente também tem um encaixe favorável para que ele pontue bem. Outra coisa interessante da gente destacar é que o Milwaukee Bucks é o 5º maior pace da NBA. Como eles estão jogando dentro de casa, a gente pode ver um jogo do ritmo ditado por eles, um jogo mais veloz, com muitas posses e com isso mais chances do over, porque por mais que os times não sejam tão eficientes assim, claro, tem que ter uma eficiência mínima, a gente tá falando ali de um jogo que por conta de muitas posses a gente pode ter o over também. Os principais pontos fracos aqui na defesa dos Bucks e do New York Knicks é o perímetro, e a gente tá falando de duas equipes que têm um bom aproveitamento nos arremessos de 3, sendo o 7º e 8º melhor aproveitamento nesse tipo de arremesso. Quando a gente fala de 3 pontos feitos por partida, também estamos falando de duas equipes de top 10, então isso significa que um pode ferir o outro, não com tanta facilidade, porque são defesas que tem potencial de funcionar bem, mas ainda assim são números favoráveis e animadores para essa nossa time. Então, eu vou indicar para vocês, ou vocês trabalham ali no over em pontos totais, acima de 221,5 pontos nessa partida, ou se vocês não têm tanta confiança, se vocês acham que a defesa do New York Knicks pode funcionar bem hoje, então vocês trabalhem apenas ali no over em pontos do New York Knicks. Acho que as duas possibilidades são interessantes. No fim das contas, vai valer mais a pena vocês investirem naquela equipe que vocês acham que vão vencer. Por exemplo, se você acha que o New York Knicks vai vencer, eu iria apenas do over em pontos deles, sempre buscando essa odd de 50 mínima. Se você acha que o Milwaukee Bucks deve vencer essa partida, ou o jogo deve ser minimamente equilibrado, aí eu investiria no over em pontos totais. Dificilmente o Milwaukee Bucks, com essa defesa ruim que eles vêm apresentando, caso eles vençam, a gente tem um jogo de pontuação baixa. Beleza? E agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Passamos a limpa ali no jogo ali do Bucks e do New York Knicks, mas lembrando, tem palpite exclusivo, tem material esse também lá no nosso grupo VIP, análises mais aprofundadas. A gente passa a tarde inteira analisando, informando a respeito de escalação, o que vale ou não a pena vocês investirem. Indicamos as melhores zebras, como ontem a gente indicou o New Orleans Pelicans, e também os principais favoritos da noite. Bom, então, a gente tem ali várias possibilidades interessantes, ficar de olho na pontuação mínima do Jalen Brunson, over em pontos do New York Knicks, over em bolas de 3 ali do Brook Lopes, também trabalhar ali com over em pontuação total. A gente tem ali muitas possibilidades. E agora, vamos passar limpo aqui em Lakers e Suns. A gente tem o Lakers jogando em casa, com o Phoenix Suns que vai estar com seus principais jogadores à disposição. Sim, o Bradley Beal não joga hoje, mas ele quase não jogou, então assim, nem dá para considerar que o recorte, os números analisados que a gente tem do Phoenix Suns são com o Bradley Beal. Em geral, é com Kevin Durant sem o Booker ou com os dois juntos dentro de quadra. E esses dois protagonistas e melhores jogadores do Suns jogam hoje. Bem como do outro lado a gente tem Anthony Davis e LeBron, os melhores jogadores dos Lakers, também jogando. Vai ser uma partidaça e a nossa análise também vai ser no over. A gente vai trabalhar com over na pontuação total somente aqui. Eu acho que faz mais sentido, tá? A gente tem uma linha ali interessante. A gente tem muito talento dos dois lados da quadra e eu acho que o mercado escolheu linhas muito justas e corretas nessas duas partidas. Mas o que vale mais o risco é esse acima D. A gente vive um momento muito bem pontuado da NBA no geral. Vamos trabalhar com acima de 221,5 pontos. Qualquer linha ali entre 220 e 230 é considerada uma linha razoavelmente baixa para essa NBA moderna, desde que os dois times tenham talento, pelo menos uma defesa ruim de um dos lados. E a defesa ruim que nós temos é a do Phoenix Suns, mais um ataque excelente. O Phoenix é o 8º melhor ataque da NBA,
enquanto que defensivamente eles não apresentam um bom basquete. Nesse momento, é o 18º setor defensivo geral da NBA, mas eles tiveram um começo muito interessante. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos, eles tiveram uma queda e uma evolução no seu ataque, sendo o segundo melhor ataque da NBA, marcando 123,6 pontos por 100 posses de bola, mas ao mesmo tempo sendo uma das 10 piores defesas da liga. É em cima deles que a gente precisa acreditar que esse jogo vai ser bem pontuado. Do talento desses 4 jogadores que eu citei, Booker, LeBron, Anthony Davis e também Kevin Durant. Bom, se a gente for observar aqui, o Los Angeles Lakers não tem... É um time ali que sofre muitas bolas de 3 por jogo, né? É um dos 5 times que mais sofrem bolas de 3. Eles são, nesse momento da competição, o 5º que mais sofre bolas de 3. Como mandante, os Lakers é o 4º mandante que mais sofre bolas triplas. E a gente tem ali um Phoenix Suns que produz bem nesse setor. O 5º melhor aproveitamento em bolas de 3 em toda a NBA em relação a pontos por jogo. Repito, nem sempre é interessante a gente analisar esses números brutos, porque sempre depende dos adversários que você enfrentou, mas eles marcam 116,2 pontos por partida. Só que o Phoenix Suns, acima de tudo, eles sofrem muito quando eles enfrentam adversários que pontuam muito bem por dentro. Quando eles enfrentam adversários que só pontuam ali na linha de 3 pontos, a defesa dos Suns até se vira bem, mas quando eles enfrentam adversários com muita presença no garrafão, eles se dão mal. O Phoenix Suns é o 7º time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Eles sofrem muito nesse setor e é o setor onde LeBron e Anthony Davis, ainda mais jogando em casa, podem produzir muito bem. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Phoenix Suns, a gente teve uma média de 234,9 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Esse acima de 221,5 pontos aconteceu nas últimas 2 partidas consecutivas, em 3 das últimas 4, e se a gente considerar esses 10 confrontos que eles tiveram, somente 3 vezes não bateu. Ou seja, em 70% dessas partidas, tivemos bem mais ali de 221,5 pontos. Beleza? Quando a gente fala de Los Angeles Lakers, a gente teve uma média de 222 pontos nas partidas que eles se envolveram. Isso que eu arredondei para baixo, porque se a gente for observar os números corretos, a gente vai ter 223,6 pontos produzidos nas partidas das quais o Los Angeles Lakers se envolveu. Isso que eles enfrentaram diversos ataques ali, ou que pontuam pouco por jogo, ou que tem uma eficiência baixa, ou que jogam no ritmo lento, como o Portland, o Houston, o Utah Jazz, que não é tão eficiente, o Cleveland e o Detroit Pistons nesse calendário aí, muitos times que, repito, ou pontuam um pouco, ou não tem uma eficiência tão alta, ou jogam num ritmo muito cadenciado. Beleza? Se a gente for olhar aqui os últimos 5 confrontos diretos, em 4 a gente superou esses 221,5 pontos, apenas uma partida a gente ficou abaixo e a gente teve pelo menos 228 pontos nas outras 4 que a gente teve um over, sendo que o último encontro entre eles tivemos uma produção aí, né, de mais de 240 pontos, o que também é muito positivo para essa nossa equipe de hoje. Vamos falar agora de LeBron James, principal jogador dos Lakers. A gente sabe que durante toda a temporada ele dá uma segurada para poder brilhar nesses momentos mais importantes. Nos últimos 7 jogos contra o Suns, 26,9 pontos de média, 32 no último encontro. E a gente pode observar aqui que ele sempre teve números ali perto dos 30 pontos, principalmente em jogos em que ele teve uma minutagem mais alta. Beleza? E ele pode ser um bom alvo para hoje. Primeiro, porque é um jogo decisivo. A gente sabe que o LeBron se poupa durante a temporada regular em muitos momentos por conta da idade para brilhar nesses momentos, mas porque ele joga na posição de power forward também, onde o Phoenix Suns é o 5º time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. E a gente também tem um encaixe favorável aqui para que o Suns pontue bem contra os Lakers, já que os Lakers são o 7º time que mais sofre pontos para point guard na NBA, que é a posição onde o Devin Booker vem atuando, o que também é muito positivo. Então, a gente tem aqui muitos encaixes favoráveis, encontros interessantes, mas acima de tudo também, a gente pode observar aqui a questão da forma como esses times criam as suas jogadas. Vamos dar uma olhada aqui na Isolation, que é um tipo de jogada em que o Phoenix Suns costuma se sair muito bem. O Phoenix é um dos 10 times que mais fazem pontos na isolação nesse mano a mano em toda a NBA. E quando a gente vai aqui para as questões defensivas em pontos de isolação, o Los Angeles Lakers tem um aproveitamento ali, né, entre os 10 piores da NBA, quando a gente fala na hora de defender pontos de isolation em toda a liga. Também é muito bom para essa nossa equipe. Quando a gente fala aqui de pontos no pick and roll man, que é o principal jogador big ali para pontuar, a gente está falando de um Los Angeles Lakers que vai encarar
um Phoenix Suns que é um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo dessa forma, empatado aqui com o Washington Wizards na 10ª posição, enquanto que eles também são muito bons na hora de executar esse tipo de jogada. Se a gente for observar aqui, a gente tá falando do Lakers, que é o 4º time com mais pontos de pick and roll man em toda a NBA e com aproveitamento muito bom ali na conexão acima de tudo. LeBron ou D'Angelo Russell com Anthony Davis. A gente tá falando do 6º time com melhor aproveitamento na hora de pontuar dessa forma. Então, assim, formas que os times pontuam muito bem, o adversário defende muito mal. A gente tem números, estatísticas, talento dos dois lados e aquelas entradas que a gente repete. É claro que a gente não tem controle da eficiência dos jogadores, mas a gente pode fazer um ensaio mínimo no pré-jogo, interpretar a forma que o jogo deve se desenvolver. E eu acho que a gente tem tudo isso e mais um pouco para poder acreditar nesse over de hoje. Então, nesse jogo Lakers e Suns, fiquem de olho ali na pontuação do Booker, na pontuação do LeBron James, linhas baixas, o over em pontos totais para essas partidas. O over em pontos totais para essa partida, não acredito que vale a pena a gente se arriscar ali, né, em um vencedor, porque de fato são jogos bem equilibrados. Claro, o Suns na temporada vem sendo melhor que os Lakers, mas os Lakers nesse momento aqui, a gente tem um LeBron James que é temido, que cresce, eles jogam em casa, então tudo pode acontecer, bem como o Bucks, que apesar de favorito e ter vencido diversos jogos recentes contra o New York Knicks, é um time que ainda não dá para confiar também. Então tentem explorar esses outros mercados, pontuação, jogador, a gente vai filtrar o melhor para vocês lá no nosso grupo VIP. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like, que eu espero que tenham deixado. Não se esquece de conhecer as nossas outras redes sociais com conteúdo gratuito, @cesta-de-trade no Twitter e no Instagram, e também o nosso canal Basquete, link na descrição. E eu vou deixar o card de um vídeo aqui em cima, onde lá a gente só fala de basquete em si, beleza? Prazo acabando amanhã, o último dia para vocês participarem, né? Garantir a sua vaga lá no nosso grupo VIP vitalício. Chamem no WhatsApp. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!